Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. Pegando aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou ao seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas tem o coração longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Bom, nesse início de capítulo, no meio aqui do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o Senhor Jesus ele começa a ensinar sobre a pureza do interior, do coração. Ele ali, junto com seus discípulos, é questionado por pessoas dos fariseus, da seita dos fariseus, do grupo dos fariseus e dos mestres da lei. Essas pessoas que chegaram de Jerusalém e foram ver Jesus e começaram a perguntar a Jesus por que os discípulos desobedeciam às tradições dos líderes religiosos. Tradições implantadas, tradições que foram criadas, determinadas pelos líderes religiosos. É assim, eles deixaram bem claro para Jesus. E uma das tradições que os discípulos não cumpriam, a tradição que foi questionada, foi o lavar as mãos antes de comer. Eles tinham todo um ritual para lavar as mãos antes de fazer qualquer refeição. E dependendo do rabino, cada rabino tinha um jeito de lavar as mãos e eles tinham que fazer à risca todo aquele ritual. Aí tinha que lavar nas unhas, no meio dos dedos. Cada um tinha um jeito de lavar as mãos e cada pessoa que fazia parte, que era de um grupo que pertencia e seguia a um rabino, ele tinha que fazer exatamente daquela maneira. Então Jesus foi questionado: seus discípulos sentam, comem, seus discípulos, eles estão aí, eles não respeitam a lei, eles não respeitam a tradição. Por que eles não respeitam a tradição? E Jesus, ele respondeu a eles com uma pergunta: e vocês, com as suas tradições, com todos esses costumes, por que vocês desobedecem ao mandamento de Deus? Pois o mandamento é maior do que a tradição, o mandamento é maior do que o costume. E qual o mandamento que Jesus colocou aqui na cara dos fariseus, dessas pessoas que lançaram para ele essa pergunta, uma coisa supérflua, né, minha gente? Lavar a mão antes de comer, é importante a gente lavar as mãos antes de comer. As crianças que estão ligadinhas com a gente têm que lavar as mãos antes de comer. Mas daquele tempo foi uma questão de tradição, uma questão que foi colocada para Jesus, como eles estavam colocando Jesus na parede. Eles estavam realmente falando: olha, você é mestre em Israel, porque Jesus ele era rabino, você é um mestre, você tem os seus discípulos, mas os seus discípulos não obedecem à nossa tradição. Se você é judeu, se você segue a lei de Moisés, se você prega nas sinagogas, vocês têm que andar como a gente, vocês têm que cumprir as nossas regras também. Se você está aqui vivendo sobre o nosso teto, sobre o nosso país, você está usufruindo da nossa religião, você tem que cumprir as nossas tradições. Então, por que os seus discípulos, você não ensinou isso para os seus discípulos? Eram basicamente isso que eles estavam fazendo com Jesus. Eles estavam colocando Jesus contra a parede em questão das tradições dos líderes religiosos naquele tempo. E Jesus falou: mas vocês estão tão focados nas tradições, no jeito de fazer, no jeito de comer, no como lavar as mãos, e vocês estão desrespeitando os mandamentos de Deus.
E o mandamento que Jesus tomou aqui para poder realmente chamar a atenção deles, porque tudo que Jesus fala é conhecendo o coração das pessoas, tudo que Jesus disse, fez, por isso que é importante nós conhecermos de verdade os evangelhos, ler, estudar o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente precisa conhecer mesmo, profundamente o Senhor Jesus, em sua biografia, naquilo que está descrito sobre ele, porque conhecendo Jesus a gente consegue ver a face de Deus. Então Jesus ele não disse nada por acaso, tudo que ele ensinou foi com um propósito e uma finalidade. Então, Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, daqueles que estavam ali questionando, conhecendo o coração das pessoas que ali estavam, ele levanta logo esse mandamento que estava sendo desrespeitado por eles em nome de tradição. Ou seja, eles estavam quebrando o mandamento de Deus em nome de uma tradição criada por homens, em nome de regras criadas por homens. Só que o mandamento de Deus é superior a qualquer lei ou qualquer tradição que o homem possa implantar. Nós não podemos ferir os mandamentos de Deus para cumprir as tradições dos homens, as regras dos homens. Jamais. Qualquer homem que criar uma regra, uma tradição que fere um princípio da palavra de Deus, a gente tem que ficar atento, porque maior é obedecer a Deus, mais importa obedecer a Deus do que a homens. É o que está escrito na palavra do Senhor. Então, o mandamento de Deus está acima. E qual foi o mandamento que Jesus abordou aqui? Porque é o que estava acontecendo, sim, gente. Tudo que Jesus falava eram coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Mandamentos estavam sendo feridos em nome de tradições humanas. Qual foi o mandamento que Jesus abordou? Honra o seu pai e a sua mãe. Quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Só que Jesus disse que eles estavam, além de fazer, eles estavam ensinando para as pessoas que se elas tivessem que ajudar o papai e a mamãe, e entregar uma oferta dentro lá no templo, era melhor eles entregar a oferta no templo do que ajudar o pai e a mãe. Ou seja, era muito melhor eles pegar o dinheiro deles e entregar num voto, e entregar numa oferta na igreja, do que ajudar o pai e a mãe que estavam passando por uma necessidade. Nisso aí eles estavam descumprindo o mandamento de Deus. Porque eu não posso pegar uma coisa que pode abençoar a vida do meu pai e da minha mãe e eu dar para outra pessoa, seja para fazer igreja, seja para isso. Ah, mas é porque você está dando para Deus, mas Deus quer que você dê mais para o reino dele, para ele, do que para o próprio pai e para a própria mãe, que Deus mandou você honrar? Porque está escrito na palavra, a gente precisa ler a Bíblia. Honre o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí eu fui pesquisar aqui o significado de honrar. Honrar é conferir honras, é dar crédito, merecimento, é exaltar, é levar às alturas e glorificar. Ou seja, como eu honro meu pai e a minha mãe? Quando eu trato meu pai e a minha mãe melhor do que qualquer outra pessoa. É Deus que mandou, gente. Não foi eu que mandei, e não existe líder religioso que possa fazer a gente descumprir o mandamento de Deus. Honrar o pai e a mãe, eu vou contar para vocês uma coisa. É você tratar o seu pai e a sua mãe, é você ajudar o seu pai e a sua mãe, independentemente da idade que você esteja. Seu pai e sua mãe estão vivos, seu pai e sua mãe estão com você precisa honrá-los. E honrar é tratar eles melhor do que qualquer outra pessoa. É dar a eles o que você tem de melhor do que você dá para qualquer outra pessoa. Se o seu pai e a sua mãe estão bem de saúde, estão bem de casa, estão bem de vida, glória a Deus, pode dar o seu melhor para outro lugar. Pode ajudar outras pessoas. Se o seu pai e a sua mãe não precisam de nada, então você pode pegar o seu dinheiro, pode abençoar a igreja, pode abençoar missionário, pode abençoar pastor, pode abençoar quem você quiser. Mas pegar, o seu pai e a sua mãe precisam de ajuda financeira, precisam de ajuda na saúde, precisam de ajuda em todos os âmbitos da vida, precisam de alguma ajuda dentro da casa. Às vezes os filhos têm uma casa maravilhosa e o pai tá lá morando, o pai e a mãe tá morando num barraco caindo aos pedaços. Gente, isso, misericórdia. Tá descumprindo o mandamento de Deus. Vai viver mal e vai viver ruim. Porque a gente só vive bem e vive feliz. A gente só vive muito quando a gente honra o pai e a mãe. Quando a gente trata o pai e a mãe melhor do que qualquer outra pessoa que a gente possa tratar nessa terra.
Ah, Poliana, mas é assim mesmo? É assim mesmo. O que ele estava falando aqui? Presta atenção que Jesus estava falando com os fariseus. Vocês estão, em nome de tradição, em nome de costume religioso, em nome de regras humanas, vocês estão quebrando e ferindo o mandamento de Deus. Porque vocês estão ensinando para as pessoas que se elas têm um recurso financeiro para ajudar os pais, ao invés de ajudar os pais, pega o dinheiro que ia ajudar os pais e traz para a igreja. É nesse caso, entendeu? Quando nós saímos, quando a Bíblia fala, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa, serão ambos uma só carne, aí vai ter a família, tal. O marido tem que amar a esposa, sim, como o seu próprio corpo. Eu não estou falando nesse quesito. O marido tem que amar a esposa e os filhos como seu próprio corpo, e sim, dentro das condições que ele tiver durante a vida, ele tem que dar a assistência necessária para os pais. Mas existem pessoas, o que Jesus está falando aqui, é que existem pessoas que fazem para os outros, fazem às vezes para as religiões, para as instituições e deixam de fazer para os pais. Jesus condenou isso, falou que isso é errado. E os fariseus estavam ensinando que as pessoas ali podiam dizer aos pais: sinto muito, não posso ajudá-los, eu jurei entregar uma oferta a Deus, aquilo que eu teria dado a vocês. Ou seja, eles tinham que dar algo para os pais, para ajudar os pais, mas ao invés de dar para os pais, eles estavam levando para a igreja. E isso que Jesus estava condenando. Aí eles diziam ainda: não precisa honrar seus pais. Não precisa dar esse dinheiro para o seu pai, não. Pode trazer esse dinheiro aqui para a campanha. Pode trazer esse dinheiro aqui para a casa do Senhor, que Deus vai honrar. E o seu pai e sua mãe que se vira para lá. Era esses os ensinamentos que eles estavam ensinando naquele dia. Só que Jesus disse que com esse ensinamento, eles estavam anulando a palavra de Deus em favor da sua tradição, em favor dos seus costumes, em favor de suas campanhas. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. A palavra fala que nós temos que cuidar da nossa família, que a gente tem que cuidar, amparar. Então, se o meu pai e a minha mãe precisam de alguma coisa, se eles precisam, se eles tiverem necessidade de dinheiro, se eles tiverem necessidade de coisas financeiras, de ajuda na saúde, é minha obrigação, aí já não é honra, já é minha obrigação como filho ajudar. Já é minha obrigação como filho cuidar. Agora, se o meu pai e minha mãe tá tudo bem, se eles não têm necessidade de nada, se eu chego lá de repente, falo: mãe, eu vou pagar uma conta de água para você, eu vou fazer uma compra do mês, mas eles não precisam, isso é honra. Você está dando um presente para eles que eles não precisam. Mas quando eles precisam, a gente precisa, é a nossa obrigação. A gente precisa atentar, a gente não pode anular o mandamento de Deus. Nós não podemos anular a palavra de Deus em detrimento de pessoas, de instituições. Então a gente tem que valorizar isso. Hoje nós vemos uma geração muito ingrata aos pais, vemos uma geração realmente com coração frio para poder tratar bem da família. Muitos pais estão aí abandonados, muitos pais estão aí largados, os filhos não estão nem aí, os filhos eles vivem realmente a vida regaladamente e não cuidam dos pais. Mas nós precisamos entender isso. O mandamento de Deus, ele é fiel e verdadeiro. Honre o seu pai e a sua mãe para que você viva muito sobre a terra e viva bem. E honrar, gente, além de obedecer, você que é filho, que mora com seus pais, você que ainda é um adolescente, mora debaixo da responsabilidade dos seus pais, adolescente, criança, você precisa obedecer os seus pais, ouvir o que os seus pais têm a dizer. E você que já é adulto, você pode cuidar, você pode amparar, ainda respeitar. Quando os seus pais precisarem, você tem que ser o primeiro a estar lá, estender a mão, acolher. Não pode virar as costas, não pode deixar pra lá, não pode tratar com indiferença. Ah, mas irmã Poliana, você não sabe como meu pai foi ruim pra mim, você não sabe como a minha mãe foi ruim pra mim, você não sabe como eles foram pra mim, como eles me abandonaram, como eles fizeram isso, como eles fizeram aquilo. Mas a palavra de Deus, o mandamento não está condicionado. O mandamento, ele é esse: honre, valorize, trate melhor o seu pai e a sua mãe, porque se você fizer isso, quem vai ser abençoado? Você vai ser abençoado. A honra, o cumprimento do mandamento traz benefício para mim. Eu serei abençoado. Honre o teu pai e a tua mãe para que os seus dias na terra se prolonguem e para que você viva esses dias bem. Quando eu cuido e eu honro e eu valorizo e eu trato bem e eu supro as necessidades quando eles precisam, ou eu dou um presente, do nada eu chego lá e falo: mãe, deixa eu pagar sua conta de água, ou pai, deixa eu pagar sua conta de luz, do nada, surpresa, chegou lá,
lá, deixa eu fazer sua compra nesse mês, você tá com a fatura, deixa eu pagar. Às vezes eles nem precisam que você pague, mas você pagou, você honrou eles, você deu um presente para eles, tratou eles diferente. Então essas honras, elas vão voltando para você em forma de mais saúde, em forma de mais bênçãos, em forma de mais prosperidade, em forma de mais felicidade, em forma de mais alegria, em forma de mais portas abertas. Elas vão voltando para você à medida que você vai honrando, à medida que você vai cuidando, à medida que você vai abençoando a vida dos seus pais, essas honras vai voltando para você em forma de bênçãos. Então é isso que a gente precisa entender, atentar para a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas. Jesus, ele alertou aqueles homens naquele dia dizendo: a hipocrisia de vocês é muito grande. Por isso que o profeta Isaías disse: esse povo está me honrando com a boca, mas o coração está longe de mim. A adoração deles é uma farsa, é falsificada, pois eles ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Aí eles pegam as ideias mirabolantes, miraculosas, as ideias loucas da cabeça deles e criam e colocam essas ideias para as pessoas como se fosse mandamento de Deus, como se Deus quisesse dinheiro, como se Deus quisesse essas coisas materiais, como se Deus quisesse. Não, o reino de Deus são pessoas, os mandamentos de Deus envolvem pessoas, e por isso a palavra de Deus nos mostra, nos ensina como a tratar as pessoas, e principalmente as pessoas mais próximas de nós, pois a palavra diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. E depois, o primeiro mandamento de todos é: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Que a gente possa atentar para essas coisas. Na segunda-feira, aqui no Tarde Demais, nós vamos pegar, continuando aqui no capítulo 15. Mas nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra, Jesus. Eu já oro pedindo ao Senhor graça, capacidade, força para que a gente possa cumprir o mandamento. Que nós possamos atentar, Senhor, coisas tão importantes que a tua palavra nos ensina. Às vezes a gente passa desapercebido, a gente vive uma parte da vida da gente sem realmente compreender a tua palavra. A gente aprende uma coisa com um, aprende uma coisa com outro, e muitas vezes a gente aprende coisas erradas, coisas que não tem nada a ver. Mas eu oro pedindo ao Senhor que a tua luz, que a luz da tua palavra brilhe no nosso entendimento, para que a gente possa viver, Senhor, os nossos dias crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ensine a tratar os nossos pais, nos ensine a amar, nos ensine a cuidar. Deus, abra os nossos olhos para que a gente tenha mais amor, para que a gente possa realmente, Senhor, ser os melhores filhos. Não apenas, Pai, por causa do homem, mas que a gente possa honrar o Senhor, honrando os nossos pais. Que possamos honrar o Senhor, cumprindo o mandamento. Que essa hipocrisia que havia no coração dos fariseus, que esses ensinamentos errados que haviam em suas palavras, que esses ensinamentos estejam longe de nós. Que nós possamos valorizar, Senhor, o que a tua palavra nos ensina. Que possamos crescer, abundar, alargar em amor. Nos ensine, Senhor. Enche o nosso coração de amor, nos ensine a tratar bem os nossos pais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoe cada vida que me acompanha. Abençoe, Senhor, o trabalho. Abençoe cada família aqui representada. Que a mão do Senhor esteja sobre nós. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, e te agradeço.